Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia na perseverança, vigiando e orando sem cessar. A vigilância é necessário, né? Vigiai e orai sem cessar, permanecei firmes até o fim, porque aos vencedores dar-te a coroa da vida. Assim, nós seguimos a água que brotou da rocha, seguimos a água que brotou na rocha, mas com o coração de carne que retém a água, não como aquele povo que cometeu 2 crimes, assim como muitos cometem nos dias atuais. Abandonaram a própria fonte de água viva e cavaram as suas cisternas rachadas, da qual não retém a água. Um coração duro, né? Cheio de brecha, aonde não retém a água. E nós somos, na verdade, com o coração contrito e arrependido, do qual ele não despreza, uma fonte a jorrar, porque a boca fala o que o coração está cheio. A água transformada no vinho novo, o vinho definitivo, ministros de uma nova aliança, como ele nos diz, assim como os religiosos na sua época, que ali ele estava anunciando a verdade a eles, e eles o preferiram soltar o ladrão, o pai da mentira, ao ouvir a verdade que estava desde a origem, né? Antes mesmo do princípio, que a terra era sem forma e vazia, ele já estava gerado no seio do Pai. Ungido de Deus, Cristo, do qual nós enchemos o coração todo dia da sua presença, que despedaça todo o jugo. É necessário estarmos cheios do Espírito Santo, porque através do exercício constante do autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus, através como ouvintes e praticantes do vosso Evangelho, e assim como ele nos disse hoje, ouvindo as advertências do Espírito Santo, do qual nós permanecemos no caminho, na verdade, na vida, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele dizia aos religiosos: vós estáis querendo herdar o reino dos céus por violência, porque eu sou a porta, aquele que entrar por mim encontrará a salvação, a vida eterna, encontrará a sabedoria para que os dias vão bens e longos nessa terra, onde buscamos o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, e ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário, pois vivemos por fé e tudo é possível àquele que crê. Nós não almejamos aquilo que é terreno, e mesmo assim ele, pelo seu amor, ele nos concede até mais do que nós necessitamos, como ele sempre nos ensina: não andeis com solicitude com esta vida, né? Porque assim como Abraão, né, ele foi imputado como justiça porque ele creu na ressurreição, quando ele disse ali que ele foi para sacrificar o menino, e houve obediência da sua parte, e ele disse aos moços: fiquem aqui enquanto eu e o menino volte. Alguém que iria sacrificar seu próprio filho não diria voltamos, né? Porque ele creu, e ali Deus proveu o carneiro, né? O anjo disse: não faça isso. Deus sabe da sua obediência, né? Bem sabe Deus que o teme. Assim, o temor
né, que é o princípio da sabedoria, juntamente com a reverência, com a obediência, coração reto, com espírito inabalável, com a consciência que nos acusa como cumpridores da palavra, que é Cristo Jesus. Assim, ele agrada dos que perseveram, os verdadeiros adoradores que o Pai o procura, aqueles que adoram em espírito e em verdade. E nós perseveramos dia após dia e glorificamos a Deus através do Espírito de Cristo. A forma correta de glorificar a Deus, de louvar, de adorar, de orar, porque Deus diz que até mesmo as orações dos ímpios são abomináveis a Ele, porque é necessário estar na obediência, é necessário seguir o único mediador entre Deus e homens, porque aqueles que buscam a idolatria, adoram imagens, está escrito: adorarás somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses, não fará para ti imagem de escultura. Se adora imagens de escultura, acaba provocando ciúme em Deus, e por isso vem a ira, né, do Cordeiro sobre os filhos da desobediência. São aqueles que rejeitam o sacrifício, o alto preço ali na cruz. E também o ministério da iniquidade, que um dia foi iluminado e, como mesmo Paulo diz, impossível, que agora aqueles que um dia foram iluminados retrocedem, voltam às práticas mundanas, às práticas das trevas. Jesus mesmo ensina, né, que melhor não seria ter conhecido os santos mandamentos, ao invés de agora dar as costas. Uma casa, né, que foi adornada, que foi limpa, santificada, e os demônios saem e ficam a vagar, e quando a encontram novamente, voltam com outros 7 demônios piores ainda, e o seu estado se torna pior do que o primeiro. Por isso é necessário perseverar nas boas obras, nas atitudes que Ele produz em nós, perseverantes juntamente com a fé que acompanharão a nossa alma. Porque aqueles que um dia andaram na justiça, suas obras eram de justiça, o primeiro amor, e se naufragaram na fé, assim como o Espírito, o fôlego de vida, o pneuma, que ninguém é capaz de retê-lo, quando se retira, expira e o corpo está morto, assim é a fé sem as boas obras, né? Se naufraga na fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, e a salvação é pela fé, o dom gratuito, para que ninguém se glorie em vossas obras. Sabemos que um é o que planta, o outro é o que colhe, importância nenhuma o que semeia, o que dá e o que irriga, sim o que dá o crescimento. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. E os anjos são os ceifeiros que farão a colheita, e Jesus diz: aquele que me confessa publicamente, que crê de coração, porque eles sondam o intento da mente e do coração, se fala da boca que o adora e que o segue, mas se o interior tem falsidade, ele tudo contempla, juntamente com aqueles que, através do exercício constante da fé, discernem os espíritos, e colocado na balança, né, os espíritos, Deus, a sua balança não é enganosa, né? São palavras destituídas da sabedoria do alto, né, que não tem valor nenhum, são palavras bajuladoras, mentirosas, porque são meramente mover de lábios, com o coração distante, né, não resolve. E assim, grande é a recompensa àqueles que perseveram segundo o Espírito em verdade, né? Já para alguns é como aqueles que o rejeitam a verdade, aqueles que acumulam iniquidade sobre iniquidade, é como um castigo, né? O galardão que eles mesmos escolhem segundo o seu plantio, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares,
certamente colherás, né? Onde ele nos diz por esses dias, acabam caindo em suas próprias ciladas, em suas próprias armadilhas, em suas próprias forcas, cai na própria cova que cava, né? Porque aquele que chama seu irmão de idiota, o qual vê, né? Como podeis dizer que ama a Deus, a qual não vê? Não se cumpre o amor ao próximo, assim como não se cumpre o grande mandamento, aquele que rejeita o Filho amado, amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma, sendo cumpridor. Se rejeita, né, está como filhos da obediência, e por isso vem a ira do Cordeiro, onde está escrito: todo aquele que acrescentar algo nesta profecia, eu acrescento as pragas aqui descritas nesta profecia. Todo aquele que retirar algo, eu retiro, eu risco o nome, o direito da árvore da vida e da cidade santa. E em mais um dia que a gente persevere, segundo a justiça opera em nós, exercendo o direito, na equidade, andando em retidão, em sinceridade, na reverência, no amor sincero, adicionando as virtudes em nossa fé, né? Os frutos do Espírito, do qual aquela mulher com fluxo de sangue, que sangrava há anos, né, estancou o sangue, ela estava perdendo o sangue, é a vida, né? Ela estava perdendo a sua alma, e ele diz, quem me tocou, né? E os discípulos diziam: mestre, a multidão lhe aperta e tu perguntas quem me tocou? Ele diz: porque de mim saiu virtude, né? Nós recebemos essas virtudes quando há disposição no coração, quando há comunhão, né, para com Ele, quando nós buscamos e nos enchemos da sua presença dia após dia, né, porque Ele vê que há interesse em nós, que não é como Ele sonda o intento do coração e da mente. Ele compreende que há interesse para a salvação, primeiramente da sua alma, e depois para alcançar os outros pecadores, porque ele mesmo nos ensina: um cego não pode guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho para depois remover o cisco no olho do irmão. Ele nos chama para ser guias de cego, para resplandecer a luz, para aqueles que estão em trevas possam ver a luz, pois a condenação é esta: a luz veio ao mundo e amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Mas nós somos daqueles que seguimos, né, como candeia, e permanecemos o óleo na tábua de um coração de carne, do qual nós temos que estar vigilantes dia após dia, porque ele virá de surpresa, né, aquele dia, aquela hora que somente o Pai sabe. Ele virá na glória do Pai com os seus anjos, né, com a sua força e o seu poder, aquele que despojou os principados e as potestades no seu ponto de fraqueza, e Deus o ressuscitou na sua força e no seu poder. E ele está pronto, né, para todos aqueles que se opõem à sua verdade. Assim como ele disse ali: avisa a raposa, né, que por enquanto ele estava expulsando demônios, curando os enfermos, mas ele disse: dentro de 3 dias estarei pronto. E assim ele venceu, né, os herodianos, os fariseus, os escribas, todas as autoridades, aqueles que deixaram de louvar a Deus para louvar o governo, né, os herodianos, assim como tem os dos dias atuais. Ele já os venceu. Ele diz: filhinhos, maior é o que está em vós, né, porque vós já venceste o mundo, os falsos profetas, os anticristos, aqueles que se opõem
quem é o anticristo, senão aqueles que se opõem à verdade, né? E assim nós perseveramos dia após dia, porque céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Ele cumpre, né? Tudo aquilo que está dito. Ele não é homem para que minta, né? E nem filho de homens para que não faça, para que não cumpra. Ele é filho do Deus Altíssimo, né? A promessa de Deuteronômio 18:18, o filho do homem, né? Aquele que ele suscitarei no meio de vós, né? E ele com poder e autoridade, ele é aquele que despedaça todo jugo. Ele é aqueles que levantam, cujas suas confianças estão em coração de homens, cujo coração é enganoso, faz muitos planos, não prevalece, seus pés escorregam. Já aqueles que seguem com o coração segundo o coração de Deus, estes são os que permanecem firmes, dia após dia, segundo a vigilância, segundo a oração, do qual nós temos que cumprir o nosso propósito e de anunciar o Evangelho. Nós não somos daqueles traidores da fé, somos daqueles que seguimos perseverantes, falando a verdade que é viva e eficaz. E em mais um dia combatendo um bom combate através da fé, revestindo do capacete da salvação, cingindo a espada à cintura, ó herói, manejando bem tanto no ataque como na defesa, a couraça da justiça, né? Revestindo os lombos e a cintura com a verdade, calçando os pés na preparação do Evangelho, usando o escudo da fé com o qual nós apagamos todos os dados inflamáveis do maligno. E mais um dia, Jesus Cristo, nós te pedimos, continua purificando o templo, derrubando as mesas dos cambistas sobre todo o mundo, retirando toda a heresia, tudo aquilo que afasta o teu povo, as ovelhas que não têm pastor, que tem afastado da presença de Deus, porque tu é o único mediador entre Deus e homens. Continua destruindo toda vã filosofia, toda heresia, todo altar idólatra que ensina a adorar imagem. Retira no meio de nós, sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, sobre a América do Norte, sobre a África, sobre a Antártida, sobre a Ásia, sobre a Oceania e sobre a Europa. Purifica o templo, é o que nós te pedimos em mais um dia. Silencia todos aqueles que ensinam as heresias, pois só há um bispo e bom pastor que deu a sua vida por amor das ovelhas que ouvem a sua voz e são do seu aprisco, do qual nós o confessamos publicamente todos os dias, a saber, Cristo ungido de Deus, Jesus, o Filho do Homem, que todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna, seus dias prolongados e tudo vá bem. Já sobre os filhos da obediência, aqueles que não se convertem, está escrito, ferirei a terra com desgraça, porque assim a sua palavra cumpre. Cabe a todo ser humano temer a Cristo e ter o entendimento que é desviar do mal, que só é possível através de ti. Final de dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.